Boa noite, novamente. Eu estou aqui neste encontro deste curso de extensão de grego clássico e koiné, no nível intermediário, no grego 4, aqui com os alunos Viviane Cordeiro e Jordi Prince. E estamos aqui trabalhando com um método Atenas, no capítulo 20. E eu aqui não, esse arquivo aqui é um arquivo que ele foi traduzido pelo professor é, Márcio Amaro, professor doutor Márcio Amaro, né, formado lá pelo o programa, né, de pós-graduação em letras, né, da Universidade Federal do Ceará. E aí aqui eu estou ainda fazendo algumas edições no arquivo, né, para acrescentar alguma coisa, porque eu estou me baseando muito nos estudos de vocês, na terceira edição do método Atenase, eles se baseam muito na segunda, né? E então vai ter algumas divergências e eu vou acrescentando alguma coisa. Então aqui no começo tinha uma imagem, né, que eu ainda vou acrescentar, que é uma imagem, né, de uma plataforma, uma espécie de uma plataforma assim, em cima de uma montanha, né, que devem ser assim ruínas, né, de antigas, né, na Grécia, né, que são atribuídas, né, de alguma maneira, né, a civilização antiga, não assim, que é anterior, né, ao período do clássico, né? E aí eles vão atribuir de alguma maneira nessa essa civilização, né, teria inspirado, né, de alguma maneira, né, os personagens que aparecem, né, nos poemas de Homero, né, como Agamenon, né, o rei, né, um dos reis gregos que luta na guerra de Troia, que ele lidera, né, os outros reis gregos. Tudo bem? Aí aqui, então essa estrutura, né, ela é atribuída, né, de alguma maneira, é como se fosse assim, o palácio, as ruínas do palácio, né, de Agamenon, né, como de alguma maneira é chamado, né. Mesmo que não tenha assim literalmente havido, né, um rei chamado Agamenon, né, o, houve, né, uma civilização antiga nesse local que deixou ruínas e que foram meio que saqueadas e meio que exploradas ali, né? Descobertas e exploradas em um determinado período do tempo. É um local problemático porque pega fogo lá. Não sei se vocês já ouviram falar dos incêndios na Grécia. Não, professor. É um canto particularmente perigoso de incêndio? Sim. E aí acaba prejudicando um pouco as ruínas por causa disso. Então, aqui na história montada, né, adaptada que a gente está lendo, né, o Diceópolis e o Filipe estão viajando por terra, né, até lá de Epidauro, né, para voltar para Atenas. E aí eles vão parar nesse local. Aí uma colina, né? Aí tem assim uma imagem, né, uma foto e tem assim uma legenda que vai dizer alguma coisa como en autois en autois tois do massi
tu, a, ga, me, nos, nonos, na verdade, memnonos, em autos, tois, doma, se tu, agamemnonos. Não, vou ter que errar daqui. Não, não era esse. Era, deixa eu ver aqui. Esse. Deixa eu ver. Não. Não. Não, deixa eu ver se. Era assim, então é. Esse. His tanto. Sim. Aí, em autos, tois, doma, se tu, agamemnonos, tanto. Que significa, né, alguma coisa como eles estavam de pé no palácio de Agamenon, ou nos quartos, nos lares de Agamenon. Nos quartos, né? Uma coisa assim, né? De Agamenon. Mas é um plural que a gente traduz como palácio. Esse domaci. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Isso. Então, aqui o interessante aqui é o verbo que vocês já viram, né? O, o histemi, que vocês já viram já na aula passada, né? E aqui essa palavra doma-se, que significa alguma coisa assim como palácio, né? Tá doma, tá no, no singular, né? Tá doma, tá. A gente traduz, né, como palácio, né? É um plural, né? De todomon, que eu acho que no singular eu acho que significa quarto, alguma coisa assim, né? Como ou lar. Seria o domínio? Hã? Seria do domínio, porque geralmente a gente também pode traduzir os domínios, né, como o local pertencente a, tipo, seria mais a questão do, tipo assim, um castelo medieval, que seria quase uma praça com coisa dentro, com uma morada dentro, né? O, ele tem umas. Dá para ver que é uma espécie de uma construção que é numa plataforma sobre uma colina e que tem assim algumas muralhas, né, e estátuas, mas assim como eu não eu posso ser que eu não posso dizer que deu origem, né, ao castelo medieval, mas é uma estrutura que foi construída, né, ali pelos séculos 12, né, por ali, né, no período anterior, né, a, ao que a gente chama de uma espécie de idade das trevas da cultura grega, porque os gregos desaprenderam eles tinham uma escrita e eles desaprenderam essa escrita, né? E aí a gente não consegue ter o registro direito dessa civilização, entende? A gente perdeu, né, o conhecimento completo dessa civilização arcaica, né, que havia ali. Então assim, se você for estudar sobre esse lugar, tem que tomar cuidado para não ver assim explicações que levam em conta os mitos. Compreende? Eu não sabia disso aí, não, professor, é interessante. Pois é. Mas eu tô dizendo assim, só a palavra.
essa palavra, né? No caso, domaci, que seria domus, né? Eu só estou dizendo assim, que poderia. Tem a É, ver, né, com não, 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 que só poderia ser influenciado, né? traduzida. Hã? Nem etimologicamente influenciado, eu só estou dizendo assim, se poderia ser traduzido, né? Como os domínios, porque eu só estou dizendo que poderia, que esse plural a gente traduz como castelo. Eu só estou dizendo assim que a gente poderia traduzir essa palavra também como domínios, se é possível ou não, ou se ela realmente, a tradução dela no dicionário é castelo. Não, não é bem assim castelo, né? É mais assim para palácio, né? Então é Palácio, perdão. isso. Então ela acaba sendo usada assim, né? Como como é uma construção. Assim, você fala assim do como é que chama do se ela tem a ver com o domínio mais do que a construção, né? Aí Uhum, aí agora eu vi aqui que assim existe eles relacionam um pouco com despotas. Então, uhum. se eles relacionam um pouco com despotas, talvez tivesse, né, um pouco dessa ideia. Mas o porque aqui no singular que eu estava falando que era domos, né? Mas domus é uma outra palavra. Domus é assim pode ser uma casa, pode ser uma família, pode ser também uma. É como no caso, então, como o domus latino, né? Isso. E aí a, agora doma, que já é uma palavra neutra, ela ela tem também ela tem esse sentido assim de uma como é que chama a gente chama isso em português aqui é uma espécie de salão, né? Um salão real, né? Como se fosse assim um lugar onde o chefe pode receber um grupo de pessoas, né? Tá dando para entender ou não? Sim, O sim, aí eu é não a corte. como é? Tô dizendo assim, o salão da corte, né? De alguma maneira sim. O aí tem o, tem uma raiz, né, em proto-indo-europeia, né, que vai dar origem, né, a várias palavras como house, home, né, em, em inglês e para nós aqui eu acho que chegou mesmo no latim, né, e a gente tem essas palavras como domesticar, doméstico, o que mais que a gente tem com o mesmo radical? Domesticado, doméstico, domado, Domado, domínio, domínio. domingo, que é de dominus. Uhum. Ah, é. Isso. Basicamente, eu tava vendo uns vídeos falando da Idade Média, né? E aí dos termos modernos não, um dos termos modernos não, assim, como é que eu posso explicar isso? Um dos termos que os modernos ignoraram quando eles tentaram explicar a Idade Média foi o domínio. Você já leu sobre isso? Não, senhor. É porque os modernos, quando eles foram, os modernos, quando eles foram explicar a Idade Média, né?
e eles, eles criaram, né, uma generalização muito baseada em categorias que se tinham entre os nobres franceses. E aí o, a gente teve essa ideia do feudo, né? E a gente foi ensinado como se a 1000 anos tudo fosse igual, tá entendendo? Em todo lugar. E aí os modernos também, eles meio que pegaram essa categoria e resolveram generalizar de tal forma que eles começaram a propor que haveria, né, uma espécie de evolução, de estágios de evolução da civilização, que todas as civilizações deveriam passar e que eles estariam no final desse processo como mais desenvolvidos, e as outras civilizações que fossem diferentes da deles, né, estariam menos desenvolvidos em relação nesse processo do que eles. Estão entendendo qual é o problema? Sim, eu entendo. Essa picuinha, não. Picuinha implicada em outra Polêmica. coisa. Mas essa polêmica de que a Idade Média não foi justamente retratada, mas é como a Revolução Francesa também não é justamente retratada hoje em dia. Então é complicado você ser historiador. Sim. O então eu o que eu estava tentando dizer era interessante se a gente conseguisse ver que essa foto, assim, uma melhor qualidade aqui nesta aula. Ela que está na página 64 do segundo volume, né? O, onde é que fica aqui as questões a lista dos, das fotos no Atenas? Deixa eu ver aqui, é no final, é? Ah, deixa eu ver aqui. Tem os créditos aí na 444. Deixa eu ver aqui. Deve ser aqui, 444. Deixa eu... Aí aqui, eu disse que era qual página? Não lembro, eu estava dizendo aqui, vocabulário, index das formas. 64. Hum, Não, 64 é o agora que a gente está vendo, né? Isso. Eu estou Eu tava dizendo que eu aqui. também estou olhando, dá para encontrar, só colocar Palácio de Agamenon e dá para até em português mesmo sai a foto da colina, Ah, essas imagens com leão de cores. Tem até, isso aqui é legal, da civilização messênica aqui, o palácio como era. Era exatamente o que eu estava pensando aqui, exatamente essa imagem que eu estou pensando que era do tipo do castelo medieval, uhum. que você tinha a propriedade do castelo, mas tinha toda essa área ao redor que era também murada. É o que eu não consigo compartilhar, porque eu estou olhando deixa eu ver se eu entro aqui. Consigo compartilhar aqui. Deixa eu entrar aqui. Enquanto isso, é exatamente essa imagem que eu tinha em mente, porque você tinha o castelo em si e a área murada ao redor, que continha todo canto. Porque, digamos assim, o senhor. Você está compartilhando a imagem, é? Ou é outra pessoa? Não, deixa. Pronto, agora vai ficar melhor. Eu estava mudando de aparelho. Eu vou mandar o link agora aqui. Eu acho que agora vai dar certo. Pois é, o que eu encontrei fácil aqui são essas imagens. O,
Mas assim, o da colina que a gente estava vendo, eu não encontrei a foto imagem, imediatamente. Mas aqui tem outras fotos que dá para entender, ter uma certa ideia do local. O, deixa eu ver aqui o seu link. Você já mandou? Já mandei sim. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, é um esquema. Deixa eu ver aqui. Sim, mas eu estou dizendo assim, porque essa imagem que eu estava dizendo, quando eu Uhum, estava falando se domos poderia ser traduzido como domínios, uhum, porque é basicamente isso aí, né? São todos os. Você tem o palácio em si, mas você tem toda essa área. Era só essa minha dúvida. Se seria essa área, se seria toda essa área ou só o palácio mesmo. uhum. Não, provavelmente, né, esse plural, né, devia englobar tudo, né? Porque tinha como é que se diz? Tinha muralhas, né, e tudo mais. Aqui mostra as residências, né, muradas, né? Também aqui diz South House Cult Center, que seria uma casa de culto do centro, né? Do sul, né? E aí diz House of Warrior Vase, uma casa dos vasos de guerreiros. Interior Grave Circle A, Six Graves. Então havia como é que chama? Um cemitério, né? Com seis covas, né? Como é que a gente chamaria? Covas não, né? É, Túmulos, hã? túmulos. Túmulos, seis túmulos, né? Dentro de um círculo, né? E aí tinha aqui aqui tem ele mostra que o portão dos leões, há muita, o portão dos leões é muito famoso, o portão dos leões. E aquele, tá, a gente vê que ele fica aqui no cantinho inferior aqui, né? Assim, que deve estar no sul. Se isso aqui é o sul, e aquilo então, para desse do outro lado aqui deve ser o norte, né? Que aí leste e oeste, né? Então ele está aqui no sudoeste aqui, né? O portão, né? Dos leões. E aqui também aqui tem a guarda, né? Das casas da guarda, o portão posterior, cisternas, a porta Sally, eu não sei o que significa aqui essa porta, o port, Sally Port, eu não sei o que é. Aí tem assim os o tem assim os quarteirões, né, dos artistas, casas de colunas, né, que deve ser um local onde eram feitos, né, algum tipo de artesanato, né. Aí e aqui também dá uma espécie de datação, né, dessas ruínas, né, de seria entre 1600 e 1100 antes de Cristo, né. Aí você mandou aqui um outro link, não foi? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui. Essa imagem aqui é tipo do livro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Sim, é essa aqui. Essa é a imagem do livro colorido. Deixa eu ver aqui. Hum, pronto. Sim. Essa aqui é a imagem que aparece no livro em preto e branco.
Essa é uma visão do que dá para você ver do como se fosse um mirante, né? Dá para ver as montanhas, né? Deste ponto, né? E você vê a ruína, né? Você vê as montanhas, né? O Aí aqui, deixa eu ver essa outra. Essa aqui é dos Portões dos Leões. Vamos ver se eu mostro aqui. Vai aparecer na outra parte do capítulo. Os portões eles ficam aqui em cima, né, dessa entrada aqui. E isso é muito grande. Você precisa ver as pessoas aqui atrás para poder dar uma ver de que tamanho é isso. Vocês estão conseguindo ver com o zoom? Aí você percebe que isso aqui é muito alto. E isso aqui pegou fogo, como eu estava falando antes, né? Que tem incêndios nessa área, né? Isso aqui tudo pegou fogo, né? Há poucos anos atrás. Essa foto deve ser depois dos incêndios, porque a gente percebe que tem, né? um- uma certa fuligem, né? Alguma coisa aqui. O, Deixa eu ver aqui o outro, outro link. Esse link aqui, ele acho que é um Visite Micenas, né? Acho que deve ser um site onde você pode ver, né? Assim, marcar, né? Alguma, deixa eu mostrar. Mas eu não estou mostrando. Deixa eu ver aqui. Você pode marcar alguma visita, né? Aí ele faz a propaganda, né? Palácio de Agamemnon, Portão dos Leões, né? Tem a visão aérea, achei as fotos que tem aí bem legais. Assim. Isso, ó, que dá para ver bem. Não sei por que eles colocam a foto aí. Acho que é porque assim, não vão. A gente não vai voar por sobre, né? Você vai visitar. O. Mas aqui tá. Mas aqui dá para ver como. Então sobrou muita coisa, gente. Olha aqui, ó. Dá para ver ali, né? O círculo ali, né? Eu nunca tinha visto essa foto, vocês acreditam? Eu sempre vejo a dos leões, mas essa aqui é muito detalhado, sobrou muita coisa, gente. Olha. Aí aqui no. Essa aqui foi uma máscara, né, funerária que foi descoberta e ela ganhou meu nome de Máscara de Agamemnon. Não porque Agamemnon ele realmente tivesse o nome de Agamemnon, alguma coisa assim, mas é porque ele como foi descoberto, né, na, na região lá de Micenas, onde Agamemnon seria o rei, né, de Micenas, segundo a mitologia, segundo os poemas de Homero, eles atribuíram, né, esta ganhou-se popularmente, né, o apelido de máscara de Agamemnon, essa máscara funerária. Vocês entendem que isso aqui era colocado, né, no rosto de um morto, né? Mas é meio chato porque meio que dá a ideia de que eles fizeram um pouquinho de. Em algum momento ali na, no século XVIII, sei lá, mais ou menos, ali eles deram uma vandalizada nesse local aqui e roubaram um pouco das coisas. Vocês estão entendendo? Eu não. Mas esse site é muito interessante. O site é greasetaxi.gr barra Mycenai Tour. Mycenai traço tour.
Aí aqui diz que só tem 2 pontos de entrada. Deixa eu ver o que diz aqui. O primeiro é o Portão do Leão, que na verdade eram duas leoas, né? E o Portão do Leão é agora, né, praticamente um símbolo da Terra e do seu passado e um dos muitos exemplos das habilidades dos arquitetos micênicos, né? O segundo é o portão posterior, né? Esse portão provê acesso, né, ao nordeste, né, das muralhas e através da montanha. Ela era claramente visível aos habitantes, mas praticamente imperceptível a qualquer um se aproximando de fora. Então era uma coisa mais secreta, né? Esse outro portão. Esse aqui deve ser ele, né? Aqui diz North Gate. Porque ele fica no norte, né? Então ele também é chamado de Portão do Norte. Essa aqui é uma foto que eu às vezes não vejo. O do norte. Aí aqui é uma adaga de bronze decorada com ouro, né? Que foi encontrada, né, lá na tumba 4, né, no lado do círculo real, do cemitério real, né? Tem leões aqui, né? Lutando contra homens armados com lanças, escudos. Muito interessante, muito interessante. Sim. Fala aqui dos Atreidas. Tem assim essas famílias, elas sempre têm no mito, né, uma espécie de maldições familiares, onde alguém comete um erro, né? Os seus antepassados cometeram um erro e você vai acabar sofrendo por alguma punição, né? E aí a guerra de Troia está envolvido, né, nessas meio que karma, né? Muito interessante, muito interessante. Era interessante que vocês colocassem esses links lá no, é, no mural da sala de aula do Google. Vocês podem fazer isso para mim? Eu agradeço. Aí aqui deixa eu voltar lá pro texto. Não é esse aqui. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Guia. Aí aqui. Fechar aqui umas guias aqui para não atrapalhar. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver aqui o vocabulário aqui rapidinho com vocês aqui, né? Então tem o vocabulário que ele deu, areskei, que ele agrada, né? Porque esse verbo aqui, ele é meio que impessoal, né? Ele vai aparecer na terceira pessoa, né? Aí aqui tá colocado ele agrada, né? Mas assim, tipo, para você entender como isso agrada, né? O sujeito, né? É uma forma de dizer que de que você gosta de uma coisa, né? De uma forma indireta, né?
Então, você vai usar assim, tipo, aresken moi, com o dativo, aresken moi. E aí, se você, quando você diz assim, areskei moi, você está dizendo, eu gosto. Mas, literalmente, você está dizendo, me agrada, agrada a mim. Tá dando para entender? E esse verbo aqui vai dar origem ao verbo do grego moderno, que se usa para poder dizer eu gosto, que é o arese, sem o capa. Então, muarese significa eu gosto ou me agrada. É um pouco como no espanhol que se diz me gusta. Mas se usa o artigo, no artigo não, o pronome no genitivo, porque o dativo desapareceu no grego moderno. Então ele só existe assim sobras do dativo. E aí a maioria das funções do dativo foram substituídas pelo genitivo ou pelo o acusativo com preposição. Não sei se eu já tive a oportunidade de falar disso para vocês, mas então, esse aqui é um dos verbos assim que ele já está chegando no grego moderno, né? Mas ele, para poder chegar no grego moderno, ele vai ter que passar, né, por mudanças interessantes, né? Você vai mudar a forma, né? Essa forma aqui, aresei, se parece mais com a forma do presente, mas ela deve ser a forma do futuro, né? Aresei e erese, né? Erese aqui deve ser a forma do auristo, né? Aí que decnimi, que é o eu mostro, eu aponto, né? E aí ele é um verbo que dá pra gente algumas coisas como a gente tem umas palavras assim como deixe ou deitico, que vem dessa raiz aqui, que tem a ver com você mostrar, você demonstrar, você apontar. Tem toda uma parte do sistema das línguas que tem a ver com isso. Você, de alguma maneira, você apontar para as coisas através de palavras, né? Aí por isso toda língua tem, né, uma parte, né, que sistemática relacionada a isso, que de alguma maneira fica às vezes é mais gramatical, às vezes mais lexical. Aí aqui, deixa eu continuando aqui. Aí temos aqui o catoral, catroral, que é um composto de catar e roral, né? Que aqui tá como eu avisto, né? Eu avisto. Poderia ser alguma coisa como olhar para baixo também, né? Olhar para baixo. Então, assim, você aqui tá com eu avisto, né? Mas pode ser alguma coisa assim, né? Deixa eu ver aqui. Eu olho para baixo, né? Assim, eu olho para baixo. Baixo. Uma coisa assim, né? Aí, acho que também pode ser usado assim como um sentido de desprezar. Mas nesse texto aqui eu acho que não vai ser desprezar. Não vai ser no sentido de desprezar. Aí aparecem aqui alguns substantivos, torraimatos, que é sangue, roleon, tu leontos, o leão, tu megetus, o tamanho, to tecno,
o filho, criança, o topos, o topo, que é o lugar, o, o leão é importante por causa do portão das leoas, dos leões, né? A Romegetos é importante, como eu disse, esses portões são muito grandes. Aí, Teknon, eles introduzem aqui a palavra Teknon para você poder ir aprendendo uma palavra que é importante para ler sobre os mitos, né, que falam sobre Agamemnon. Existe uma trilogia de tragédias sobre a família de Agamemnon, que vocês podem ler. Agora, assim, que é, deixa eu me lembrar agora como é o nome, a gente chama elas, é uma Gia, Oresteia? como é? A Oresteia? Não, a Oresteia é sobre Orestes. A Oristeia? Mas, É, mas é, porque isso, tem exatamente. Agamenon, ali Orestes e Astúrias, é. Isso, exatamente. Pode repetir? Tem Agamenon, começa com Agamenon, né? Que é a volta de Agamenon de Troia. Aí tem Orestes e tem as Fúrias. Isso. E elas são de qual autor? Se eu não me engano, é essas três. São de Sófocles, né? Eu vou dizer. São de três. Se eu não me engano, Eurípides também tem as Fúrias, mas eu acho que a trilogia mesmo é de Sófocles. Mas essa que eu Isso. li. Uhum. Tem uma belíssima interpretação teatral no YouTube, se você souber inglês. Belíssima de Agamemnon. Uhum. Aí essa aí tem uma, como você disse, né? Vamos resumir aqui um pouquinho. Você já leu já ou você viu a apresentação só? Não, eu li, já faz tempo que eu li, mas. E a apresentação é só da primeira parte, só de Agamemnon. É Isso. porque. Mas então a Aí, palavra é não é porque a importante, história é não. longa, professor. Aí você também tem, porque você vai contar disso, aí você também tem que contar de Elétrica, você também tem que contar de Efigênia em Aulis, você também tem que em Efigênia em Tauris, você tem que contar a história toda, assim, não tem como começar do começo. Isso. Não, mas sim, normalmente, quando as pessoas pensam em techno, as pessoas pensam em Orestes. Orestes é o techno. Vocês estão entendendo? Por que Orestes é o techno? Porque ele vai ser o filho de Agamemnon e de Clitemnestra. E aí ele vai ele vai ser o vingador mas ele vai vai cometer um crime porque ele vai matar a própria mãe. Então ele derrama sangue familiar. E aí a mãe ela vai dizer, né? Tecnon, não, Tecnon. E ele tá matando ela nesse momento. E aí é uma palavra que ela grita tragédia. Toda vez que. Se você já ouviu a história sendo contada, né? É, eu já vi interpretações assim que, que falavam sobre. Assim, eu já vi de Clitemnestra, né? E aí a mulher fazia, né, um monólogo bem grande,
mas e no meio do nada ela soltava o grego. De tecnon, tecnon, porque tinha que ter. Vocês estão entendendo? Para poder dizer aquilo ali. Então, assim, ele vai. Nesse capítulo, não vai contar essa história diretamente, mas vai dar assim, umas pistas sobre essa história. A gente vai continuar assim acompanhando, né, o Diceópolis e o Filipe, que eles estão andando, mas eles vão parar, né, e eles vão eles vão parar aqui nesse local aqui que a gente viu as fotos, e aí para poder descansar e passar a noite, aí eles vão sentir alguma coisa estranha. E aí eles vão ficar com medo, né? Deixa eu ver aqui. Aí aqui apareceu o adjetivo asfalés, seguro, litnos, de pedra, feito de pedra, entos, em dentro, aí com genitivo, pode dentro de, advérbios ano, acima, excifiness, de repente, cato, abaixo, partícula depo, seguramente, hierinias, que são as fúrias, que a gente em grego chama de hierinias. E a gente pode, não precisa chamar de as fúrias, porque as fúrias é uma palavra baseada no latim. A gente pode chamar elas de azeríneas. Vocês estão entendendo? Mas é porque a maioria das pessoas acaba traduzindo, usando os nomes que são versões de nomes latinos para nomes gregos. Vocês estão entendendo? Alguns nomes são bem diferentes, outros são mais próximos. Tipo, Heracles. Eu nunca tinha ouvido falar de Heracles até ler um livro chamado As Mais Belas Histórias da Mitologia Greco-Romana, que tinha lá falava de Heracles, porque todo lugar todo filme, todo desenho animado que eu assisti que tinha Hércules, chamava de Hércules. E Hércules ainda nem é um nome tão longe de Heracles. Heracles porque tem outros nomes para romanos para o Heracles, mas o que pegou para assim a maioria das pessoas é Hércules, por exemplo. Vocês estão entendendo? Aí aqui a gente falou que o nome da última tragédia era As Fúrias. Mas, na verdade, o nome da tragédia é Hierinias. Tá dando para entender, Viviane? Sim, professor, sim. Aí elas são os espíritos vingadores. Elas nascem do sangue derramado, né? E o que acontece é que depois que o Orestes mata a mãe, ele é perseguido pelas Eríneas. E elas vão deixando ele louco, né? E tem um julgamento, né? Para poder decidir o destino, né, dele, né, tudo mais. Aí dá a original a expressão voto de Minerva, que Minerva, você sabe quem é Minerva? Seria Palas Atena. Isso, exatamente. Então, mas a expressão pegou como voto de Minerva, que é o voto que desempata o julgamento de Orestes. Tem várias outras tragédias que vão contar essa história com mais detalhes. Como a Viviane falou. E algumas
vão querer assim acrescentar alguma coisa de diferente para a história, né? Você pode ler, tem mais de uma Electra, por exemplo, que a Electra é a irmã de Orestes. Já leu já as Electras, Viviane? Não, professor, eu li três Efigênias, porque eu li duas do mesmo livro, duas versões do mesmo livro. Eu nunca li uma Electra. Pois é um outro ponto de vista já. Que o menino, né, a psicanálise vai pegar e vai criar, né, o menino, né, o complexo de Electra, né, para poder se contrapor, né, ao complexo de Édipo. Uhum. Porque o que chama a atenção, que assim é estranho, na Electra, é a Electra ficar tão revoltada pelo pai ter sido morto. Ela não, ela é contra a mãe. Então eles veem assim como se fosse um contraponto ao complexo de Édipo. Aí eles chamam de complexo de Electra. Sim, aí que tem aqui Rai Mykenai, Ton Mykenon, que é Micenas, né? Lá onde a gente viu, né, as ruínas e onde na mitologia Agamenon era o rei, né? Aí começa aqui o texto. Hemeras de genomenes ton poimena kairen keleusantes e poreuonto kaitelos aficonto eisacra taore. Então, chegando, né, o dia, né, tendo dado, né, tendo se despedido, né, do pastor, né, eles viajam, né, ou viajaram, né, e no fim chegam ao topo, né, das montanhas, né, dos montes. Afron, Cateidon, to te pedion, Cató, Keimenon, Kaiteike, Tina Epilofo, Restecota. Então, a partir do que eles olham para baixo, né? E abaixo, né? Uma planície, né? Para uma planície, né? Abaixo, que está abaixo, né? Keimenon, que está localizada abaixo, né? Ou só localizada abaixo. E muralhas, né? Uma muralha, né? Sobre uma colina, né? Que está de pé, né? Aí, Rode Filipos, ton patera estessas, Papa, F, teiketina megala choró, e pequeno tu lofo, restecota, aleipemoi, tina estin. Rode de Caiópolis, poluntina, cronon, prosta, teike blepon, Ekenais tin opai efe. Hose moi dokei taton mykenon teike. Rode Filipos. Aralete leges efe. Araekei oikesen ho Agamemnon. Arabulei deiknimai moi tu Agamemnonos domata teorem. Rode de Caiópolis. Exestin catabenai, eisoi dokei, ugar mala polin apekei, tateke tes rodu, kai obsegarestin tenicta entos ton tecon os asfaleis menumen.
Aí aqui tinha aqui, crista do alto da colina, né? Restecota, participo perfeito colocado, levantado, né? Aqui no caso, né, seria, né, acho que a gente poderia dizer colocada, levantada, né? Colocada, porque eu acho que é a muralha, né? Colocada, levantada. Aí tá a dômata, é o palácio. Aí aqui o... Eu li até por aqui, né? Aí aqui eu traduzi, quero dizer. Aí o Felipe, né? Ele para o pai, né? E diz, né? E disse, né? Ele tendo parado o pai, ele dizia: papai, eu vejo, né? Uma grande muralha, né? Sobre aquela colina, né? Colocada sobre aquela colina, né? De pé sobre aquela colina. Mas me diga, o que é aquilo, né? O que é isso, né? O que é? Aí o Dicéopolis, né? Durante muito tempo, né? Olhando para as muralhas, né? Dizia: aquelas são, ó filho, como me parece, né? As muralhas de Micenas. E o Filipe dizia: tu estás falando a verdade, as coisas verdadeiras? Acaso estás falas as coisas verdadeiras, a verdade? Acaso o Agamenon ali, morou lá? Acaso queres mostrar-me o palácio, o palácio de Agamenon para contemplar, para observar? E o Dicéopolis respondeu, né? É possível descer se te parece bom. Pois não é muito distante, as muralhas não são muito distantes do caminho, da estrada, né? Mas já é tarde, mas é tarde, pois é tarde, à noite, pois é tarde, não é já à tarde, não, pois é tarde, à noite, dentro das muralhas, seguros, ficaremos, né? Tudo bem? Tem alguma coisa assim que vocês não pegaram? Ficaremos. Aquilo ali eu não vi, não entendi direito se era ficaremos ou ficamos, mas mas acho que é ficaremos mesmo. Deixa eu mudar aqui para essa outro texto aqui. Aqui no semestre passado, né, os alunos fizeram a tradução compartilhada, né, assim, desse trecho aqui. Então temos a tradução aqui do Johnny, que diz: ao amanhecer, após se despedirem do pastor, eles partiram e por fim chegaram ao alto das montanhas, da qual avistaram tanto a planície abaixo quanto algumas muralhas erguendo-se sobre uma colina. E Filipe, fazendo seu pai parar, disse: papai, vejo grandes muralhas erguidas sobre aquela colina, mas me diga, que lugar é aquele? E Dicéopolis, olhando por um bom tempo para as muralhas, respondeu: aquelas, meu filho, parecem ser, ao que me parece, as muralhas de Micenas. Disse então Filipe: estás dizendo a verdade? Ali morou Agamenon? Deseja me mostrar a casa de Agamenon? Podemos descer até lá e visitar a casa? E Dicéopolis respondeu: podemos descer se te agrada. As muralhas não estão muito longe da estrada, e como já é tarde, passaremos a noite com segurança dentro das muralhas. Aí tem aqui a tradução do Leandro, tem a tradução do Carlos Eduardo.
E aqui tem o, assim, a versão em inglês, né, do que deveria ser, do que deveria estar dito no grego, né? Isso aqui, eu acho que eu devo ter retirado do manual do professor. Aí aqui temos aqui o... Era bom eu compartilhar esse texto aqui com vocês também. Deixa eu botar aqui mandar aqui no chat logo para vocês. E aí eu vou colocar também lá no, é, no, no Google Sala de Aula. E eu peço que vocês deem uma olhada, né? E façam a leitura e a tradução de vocês também. E aí, uma outra coisa que eu tenho que falar é que aí a gente já vai concluindo a aula agora, e eu vou pedir para, se possível, a gente fazer uma videoconferência amanhã, excepcionalmente na quinta-feira, porque eu não pude fazer na terça, ou melhor, na segunda. E aí, se vocês puderem aparecer, algum de vocês, a gente já grava. Se um de vocês três aparecerem, a gente grava a aula. Se não aparecerem, tudo bem, a gente deixa para a próxima segunda-feira. Tudo bem? Aí, boa noite para vocês. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Boa noite.